Bom, rapaziada, vamos para mais um react aqui. Mais um react agora ao vídeo da nossa querida Natália Greco. É ela, porra. Vamos ver uma creepypasta da Natália Greco, que ela fez um vídeo, né? O nome do vídeo é Um Pacote Estranho Foi Entregue no Meu Vizinho e eu fiz o erro de pegá-lo pra mim. Isso aí é roubo, né? Que chama, isso é roubo. Eu conheço isso aí como roubo. Se inscreve, comenta, compartilha. Eita. Dá like e vambora pro vídeo. Eu trouxe diversas histórias de terror aqui pro canal, tipo de um homem que ficava explorando uma caverna escura, sem saber se ele realmente estava sozinho nela. Inclusive, rapaziada, falando sobre isso, esse vídeo que ela falou é o Ted the Caver, é um vídeo dela que tem 1 hora. Eu tô buscando vídeos dela que são mais curtos. Vocês gostariam que tivessem os vídeos mais longos, né? Que são vídeos de 1 hora, tá? Eu trago esses reacts de vídeo de 1 hora. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, deixa o like aqui no vídeo, comentem aqui embaixo, que aí eu trago pro canal, fechou? De uma mulher que começou a espionar o seu marido de forma bizarra pelos cantos da casa. De um velho alcoólatra que começou a ser visitada à noite por um espírito. Enfim, muitas histórias, tá? Muitas histórias dessas 3 creepypastas que eu trouxe pra vocês. Muitas. Mas de todas as tramas assustadoras, de todas as diversas tramas assustadoras que eu contei pra vocês, a que eu trago aqui hoje é a mais aterrorizante de todas. Que isso? E se o seu vizinho fosse um youtuber? Ai, fudeu. Não. Fudeu. E o pior, um youtuber de pegadinhas. Ai, mano. Neighbor from hell? Nossa, irmão, meu Disney Deus. Channel star Jake Paul is accused of making life miserable for his neighbors in fancy West Hollywood. Residents in the upscale neighborhood call it a living hell and a war zone. O homem Nossa. mais assustador de todos é aquele que se comporta como uma criança. E o mais infeliz é aquele que vive ao seu lado. É verdade? O protagonista dessa creepypasta vive num bairro majoritariamente tranquilo, onde a única perturbação que interrompe a sua paz, o ruído que ecoa naqueles que eram pra ser os seus domingos silenciosos. Vixe. Que isso, Seu gente? Speed. vizinho, o escandaloso youtuber. Certo dia, um pacote misterioso com o recado devolver ao remetente. Ah, não, pera aí. É na moral isso? É na moral isso? Que, tipo, o vizinho do cara é um youtuber mesmo? Entregue na porta desse vizinho, que não estava lá para recebê-lo. Então o protagonista pega essa encomenda, que não era sua, e traz para dentro de casa. Nesse dia ele cometeu um erro terrível, que infelizmente vai assombrá-lo pelo resto da vida. Essa creepypasta se chama Um Pacote Marcado com Devolver ao Remetente, e foi postada no subreddit No Sleep lá em 2016. Muito provavelmente inspirada no Jake Paul e nas coisas que ele aprontava com o Tim Tan na sua mansão de influencers. Nossa, esse Os caras merda desse viviam Jake num Paul, velho. Eu odeio constante esse cara, projeto mano. X. Só que em vez de Odeio adolescentes esse que não cara. tinham dinheiro e nunca poderiam repetir uma festa dessas na vida, esses youtubers tinham recursos infinitos e muita vontade de viralizar, sem se importar com Não, as e- consequências das coisas que E eles muito faziam idiotas, pra né, isso. mano? Pelo amor de Deus. He sends a little kid out to discuss the situation with a reporter. Then runs inside. Eu acredito que essa tenha sido a Imbecil inspiração, né, pra completo. essa creepypasta, mas vamos imaginar um youtuber assim, de pegadinhas aleatório, fictício, tá? Fictício porque é uma historinha de terror, então vamos imaginar um fictício, tá? Bom, então vamos lá? A história começa assim. Meu vizinho é um daqueles caras irritantes que querem ser grandes no YouTube. Ao longo dos anos, já ouvi tossir canela, deitar no capô do carro enquanto ele descia lentamente pela entrada da garagem e se encharcar de água morna. Essa vizinhança já viu muita coisa. Já viu cobra descendo pelo escorregador, palhaço Jesus. assassina andando pelo bairro, grito de várias mulheres no meio da noite. Viver nessa rua era tipo Nossa, estar no mano. 10º círculo do inferno do Dante. Sim, foi criado um 10º círculo só pra essa rua. Olha só, graças ao último vídeo eu estou um pouco mais culta, consigo fazer piadinhas
Baseado em livros. Nossa, muito intelectual. Era cansativo vê-lo fazer suas pegadinhas em busca da fama na internet. Então, quando ele bateu na minha porta outro dia, disse que ia viajar por algumas semanas e pediu que eu recebesse sua correspondência, sinceramente, foi um alívio. Não consigo explicar a paz de espírito que eu tive ao saber que não precisaria me preparar para nenhuma de suas besteiras por um tempo. Eu sempre tive medo de que suas proezas acabassem se respingando na minha vida. Nos primeiros dias, as encomendas que eram entregues na porta do vizinho eram bem comuns. Basicamente se resumindo a, sei lá, contas, propaganda, sabe? Esses panfletinhos. Ai, que saco esses panfletinhos que ficam colocando na caixa de correspondência da minha casa. Juro por Deus, isso me dá uma raiva. Me dá uma raiva. Devia ter uma lei, né, que proibisse isso por causa do lixo que forma. Nossa, como eu odeio esse negócio, juro. Ninguém lê esses panfletinhos, vai direto pro lixo. Tenho vontade de tampar aquilo lá. Fico recebendo coisa de igreja. Nada contra, mas tipo assim, respeito o meu espaço. Não quero ficar recebendo panfleto de igreja. Às vezes eles enfiam um monte de uma vez, eu vou tentar tirar, eu puxo, rasgo no meio, eu tenho que ficar 2 horas arrancando os panfletinhos que ficaram presos na minha caixa. Que ódio. Eu não posso nem tampar ela porque eu recebo conta de água. Desculpa. Vocês perceberam que isso aqui é um assunto delicado pra mim. Nada me estressa mais do que eu chegar cansada em casa e ver um panfletinho caído na porta. Porque alguém tentou enfiar na caixa de correspondência, não conseguiu. E agora quem que vai tirar esse lixo? Quem que vai pegar esse panfleto e jogar fora, se não eu? Vai ficar ali poluindo? Não, eu que vou ter que pegar esse lixo que eu nem queria pra começo de conversa. Não tenho religião. Enfim, esse assunto é delicado, não quero mais falar dele. Voltando pra Depois eu falo mais sobre. O sobre. protagonista tá sempre pegando essas correspondências, pegando essas contas, nada demais. Até que, uma certa noite, quando ele chega em casa, ele olha pro quintal do seu vizinho e vê algo que muda um pouco essa dinâmica de sempre. Ali havia uma caixa de papelão bem grande, só esperando pra ser coletada. Considerando que o youtuber tava sempre exibindo uma bugiganga nova nos seus vídeos, aquilo podia conter várias coisas. Um lança-chamas, um castelo inflável, uma fantasia de tigrão. Mas não era da conta do protagonista. A única função dele era pegar aquela caixa, trazer pra dentro de casa sem abrir, sem olhar o que tinha nela. Afinal, ele não era um enxerido. Ele respeita o espaço dos outros. Tá vendo, igreja, que fica mandando panfleto aqui na minha casa? Respeita o espaço dos outros. Então ele vai até a casa do vizinho, começa a se aproximar da caixa e percebe um recado, escrito bem grande de vermelho: devolver ao remetente. Será que é algo que o vizinho tentou enviar e foi recusado? Não sei. Não é da minha conta, não é da nossa conta, então não vamos ficar pensando nisso. Não sou um cara pequeno, mas admito que mesmo assim tive dificuldade de levantar a caixa sozinho. Só pra deixar claro, eu não tenho 1,70, tá, galera? Eu sou bem alto e musculoso. Só pra deixar claro, né, se tiver alguma solteira aí lendo esse post. Não sou um cara pequeno, mas admito que mesmo assim tive dificuldade de levantar a caixa sozinha. E se tiver alguma casada, o recado é pra vocês também. Eu não julgo, entendeu? Eu não julgo e eu não tenho 1,70. Quem julga são vocês que ficam achando que eu tenho 1,70. Da onde vocês tiraram isso? Não sou um cara pequeno, mas admito que mesmo assim eu tive dificuldade pra levantar a caixa sozinha. Ela realmente era muito pesada. Mesmo pra um cara alto como eu. Carregá-la pela rua até a minha casa foi ainda mais difícil. E logo percebi que não havia como arrastá-la pelas escadas e pela porta da frente. Tava muito pesado. Então decidi que deixaria o pacote na minha garagem. Não era como se eu mantivesse meu carro lá. A porta da garagem era uma bosta que se recusava a abrir sem um bom chute e uma empurrada. Dava menos trabalho deixar o carro na rua do que brigar com a porta da garagem todos os dias. Então, com a caixa na mão, nosso amigo começou a chutar a porta pra ver se ela abria. Pá! Puta barulho, e o negócio não abria. Pá! A cada chute ele ia ficando mais impaciente, mais irritado. Não tão irritado quanto eu com a minha caixinha de correspondência, mas ele tava ficando irritado também. Em retrospecto, eu devia ter colocado o pacote no chão enquanto lutava pra abrir a porta complicada. Mas você sabe como é quando você tem um bom controle sobre algo, não faz sentido colocá-lo no chão se não for necessário. Foi quando eu chutei a porta pela 3ª vez que perdi o controle sobre o pacote e ele caiu no chão. Ouvi um leve estalo lá dentro. Merda, xinguei. Esperava não ter quebrado nada importante. Achei melhor não contar ao meu vizinho quando ele voltasse. E deixar que ele pensasse que a quebra tinha acontecido no caminho. E o que a gente tira disso?
que talvez um cara baixinho soubesse as suas limitações e não tivesse tentado sair no soco com uma porta. Quando ela se abre, ela vai subindo pra cima, fazendo um barulho horroroso, como se ela estivesse gritando em protesto por estar sendo usada depois de tanto tempo. Tipo, não! Entendi, Nath, pega obrigado. A caixa novamente, com dificuldade, apesar dele ser super alto e musculoso, e a coloca num canto, onde ela fica esquecida pelos próximos dias. E ele nem se perguntou o que tinha lá dentro, tá? Porque assim, pra que perder tempo com uma coisa boba como essa, com uma curiosidade, se você pode gastar essa energia na academia, ficando forte? A gente nunca sabe quando uma porta emperrada vai querer arrumar confusão. Tem muita porta verdade. folgada por aí. É verdade. Não vou começar a falar de portas porque já tô irritada com a caixa. Não vou me estressar com portas hoje também. Ele só foi lembrar daquele pacote quando um cheiro horroroso começou a se espalhar pela sua casa. Não tenho certeza de quanto tempo exatamente levou para que o cheiro atravessasse pela fresta da porta da garagem para dentro de casa. Mas ele veio em uma progressão lenta. Era um odor adocicado, semelhante ao de um gambá. E, nos primeiros dias após sentir o cheiro pela primeira vez, eu supus que era exatamente isso. Algum animal atropelado que morreu perto de casa. Foi só quando percebi que o cheiro estava ficando mais intenso em vez de desaparecer que fui procurar a origem. Ó, se tem um cheiro muito ruim na sua casa, você não espera ele ir embora. Você imediatamente já para tudo que você está fazendo e vai procurar a origem, né? Não dá pra ignorar um cheiro ruim. Eu tô errada? Não. Não, né? Às vezes vem um cheiro. Mano, mas posso falar? Eu acho que fez sentido o que foi escrito nessa creepypasta. Por quê? Porque, tipo assim, o cara... Era um cheiro de um animal que podia ter sido atropelado perto da casa dele. Então fazia sentido. Tipo assim, faz sentido esse cheiro. Tipo, e ele falou que não era um cheiro tão ruim, que era tipo um cheiro meio adocicado, só que tipo, não era aquele negócio insuportável. Só que ao longo dos dias foi piorando. Então, tipo, quando piorou, aí ele foi entender por quê. Porque, tipo, até então devia ser um cheiro, tipo, meio, entre aspas, normal, tá ligado? Que, tipo, fala, pô, aconteceu alguma coisa lá fora e tá com cheiro, sei lá. De bosta de vaca, assim, pra dentro da minha casa. Não tanto dentro, mas principalmente na lavanderia. Ali tem uma lavanderia. Às vezes quando eu tô ali estendendo roupa, vem um cheiro de bosta de vaca. E aí eu fico cheirando, Creepypasta. procurando a origem. Tipo, eu sei que tá vindo da rua. Fanfic mas não é de custa terror. nada tentar cheirar e entender de onde tá vindo. Porque vai que não tá vindo da rua. Vai que alguma vaca invadiu a minha casa e deixou um cocôzinho ali de presente Tolete. pra mim. A gente nunca sabe. Enfim, cheiro assim também chega na casa de vocês? Porque nas outras casas que eu já morei durante a minha vida, vinha muito cheiro de queimada. Já sabia que isso era normal de acontecer. Agora, bosta de vaca? Eu moro na cidade. Tipo, da onde tá vindo esse cheiro? Às vezes tem uma fazenda aqui perto e eu não sei. Mas assim, pro cheiro chegar na minha casa, ela tem que tá perto. Mas se eu não sei que tem uma fazenda aqui perto, ela tem que estar longe. Porque eu já andei, né? Na minha vizinhança. Eu sei que não tem nenhuma fazenda aqui. Como que esse cheiro chega em casa? Como? Alguém tem uma vaca? Será que algum vizinho meu tem uma vaca? Um mistério aí. Assim que abri a porta da garagem, Mistério aí, o Nath. odor me fez recuar. Precisei até tapar meu nariz. Não foi difícil identificar o culpado. A única mudança na minha garagem era aquele pacote no canto. Imaginei que devia ser uma daquelas caixas de assinatura mensal de carne. E ela deve ter ficado podre por ter sido deixada fora da geladeira por muito tempo. Mas quanta carne tinha que haver lá dentro para que a caixa fosse tão grande e pesada? Uma vaca inteira? Torcendo pra ser a vaca que fica cagando aqui perto de casa. Tapei o nariz ao me aproximar da caixa, com a tesoura nas mãos. Eu provavelmente não precisava delas para abri-la, pois o fundo estava molhado o suficiente para ser perfurado com um dedo. Mas eu não estava disposto a enfiar meus dedos em sucos de carne estragada. Esse fundo encharcado era a razão pela qual eu tinha que abrir a caixa em primeiro lugar. Se eu tentasse arrastá-la inteira para fora, tudo se espalharia pelo chão. Eu vou ter que pegar os pedaços de carne e despejar eles em um saco de lixo, para só depois levar até a lixeira lá fora. Era um processo que eu não estava ansioso para fazer. Então minha tesoura rasgou a fita adesiva na parte superior da caixa de papelão. Achei que o cheiro não podia piorar, mas quando abri as abas, descobri uma camada totalmente nova de mau cheiro. Era como abrir um forno em chamas, mas em vez de uma onda de calor, senti ondas de mijo, suor, merda e putrefação. Que Era isso? tão ruim que cambaleei para trás e tive que forçar o vômito que implorava para sair de mim. Completamente abalado por Caralho, aquele cheiro filho. nojento, ele sai correndo da garagem pra tentar, sabe,
respirar um ar fresco. Mas não adianta muita coisa, porque o pouquinho tempo que ele ficou perto daquela caixa, o aroma de morte já tinha se impregnado nas suas sopas e grudado nele como se fosse sua sombra. Era tão forte que nem trocando de roupa e tomando 3 banhos aquilo ia sair. Parecia que o cheiro tinha conseguido atravessar o seu corpo físico e se hospedado na sua cabeça. A memória do horror e do nojo que ele estava sentindo ia ser bem difícil de esquecer. Cada segundo que a caixa ficava aberta na minha garagem era mais um segundo em que o cheiro entrava em minha casa. Eu tinha que enfrentar aquilo. Voltei pra garagem e notei as abas da caixa ainda abertas, como se me convidassem a dar uma olhada lá dentro. Eu estava preparado, com um prendedor de roupa tampando minhas narinas, um saco de lixo em uma mão, o limpador mais forte que pude encontrar na outra e longas luvas de borracha para evitar que minha pele tocasse no que estava lá dentro. Mas, no fim das contas, eu não precisava de nada disso. Eu não precisava tocar ou limpar o conteúdo daquela caixa. Apenas teria que sofrer com os pesadelos todas as noites. Veja bem, havia carne naquela caixa, mas não era de vaca ou de porco. Não, era pior do que isso. Era do meu vizinho, morto, ainda inteiro, mas morto. Aqui eu fui pega desprevenida, tá? Eu tava imaginando algumas coisas tenebrosas, mas não isso. Eu tava esperando uma pegadinha de mau gosto do youtuber, mas não ele próprio. Até imaginei um cadáver, mas não o cadáver dele. Será que Mano, youtuber e colocaram, né, os restos dentro de uma caixa, enviaram pelo correio pra tentar se livrar das provas, se livrar de uma maneira bem competente, né, mas tudo bem. E aí colocaram ele como remetente, como forma de vingança, assim, como uma pegadinha contra ele mesmo? Ou será que o seu corpo foi enviado pra alguém específico, né, como forma de recado? Muitas possibilidades sinistras aí. De qualquer forma, a pessoa que era pra ter recebido esse pacote não recebeu. E ele foi devolvido pro remetente. E pro azar do nosso protagonista, ele era o remetente temporário. Desesperado, ele sai correndo e liga pra polícia. Agora, como que você explica que o corpo do seu vizinho estava encaixotado na sua garagem por dias? Como que você explica isso? Obviamente, Nossa, quando a polícia mano. chegar lá, ele é levado imediatamente para o interrogatório e se torna o suspeito principal. Não haviam provas de que ele tinha combinado com o vizinho de pegar suas correspondências. Então, para a polícia, aquilo tudo que ele estava contando podia ser uma desculpinha, um plano elaborado para ele se livrar daquele youtuber irritante que tirava sua paz. Pra sorte do nosso protagonista, foi justamente a carreira irritante do falecido que salvou ele do condenamento. Felizmente, eles logo perceberam que eu não estava envolvido. Meu DNA estava espalhado por toda aquela caixa e o cheiro do corpo tinha deixado uma marca intensa na minha casa. Mas eles encontraram uma evidência irrefutável nas mãos do meu vizinho que provou a minha inocência. Uma câmera de vlog. Os detetives me mostraram a filmagem apenas uma vez. Não tenho certeza se eles tinham permissão para fazer isso ou se sentiram tão mal por mim que acharam que não faria mal. Meu vizinho estava sentado em uma caixa do lado de fora de uma companhia de transporte, rindo enquanto contava ao mundo como iria se enviar pelo correio para atravessar estados. Ele havia trazido comida, um travesseiro, algumas lanternas, garrafas para fazer xixi. Seu amigo, um cara que eu já tinha visto em sua casa várias vezes para ajudar em suas pegadinhas, fechou a tampa e provavelmente o despachou logo em seguida. Durante as próximas horas ou dias, sinceramente eu não tenho certeza, meu vizinho gravou alguns clipes curtos sobre o seu progresso. As imagens eram bem de perto, assim, da cara dele, né? Porque o espaço era pequeno na caixa, então a câmera ficava assim na fuça dele. E ele ficava fazendo observações durante a viagem, falando coisas do tipo: caralho, mano, que susto. Agora eu acho que eu tô no armazém e tá muito quente aqui. Pelo menos eu ainda tenho bastante comida. Então, na Que susto, Natália, mano, caralho. última entrada, Ela botou o Paulo do nada. E sim, eu lembro do nome do boneco, é Paulo. a caixa tombou. Ele quebrou o pescoço e foi isso. A câmera gravou até o cartão de memória ficar cheio demais ou a bateria acabar. Agora, há uma coisa que eu não contei à polícia depois que eles me mostraram o vídeo. Uma coisa que eu ouvi na filmagem e que me assombrará até o dia da minha morte. Logo após o tombo que quebrou seu pescoço, ouvi o som familiar da porta da minha garagem. não é engraçado, tá? É trágico. Ah, não. Qual foi? Mano, não.
Não é engraçado. Não é pra rir. É muito triste isso aqui. Tentei viajar dentro de uma caixa. Deu ruim. Não considerem, tá bom? As minhas expressões. Considerem as minhas intenções. E eu não queria estar rindo. Na verdade, minha postura agora tá sendo muito desrespeitosa, sabe? Porque é trágico. Não era pra eu estar rindo. Vai tomar no cu! Ai, mano. Nossa, que otário, mano. Tipo, eu tô rindo na minha cabeça, mas não era pra eu estar rindo pra fora também, sabe? Era pra vocês não saberem que eu achei engraçado. Enfim, quando Eu achei engraçado pra caralho. Eu achei engraçado pra caralho. Eu achei engraçado, desculpa. Eu achei engraçado pra caralho. eu falei que essa história era a mais assustadora de todas as creepypastas que eu trouxe aqui, eu tava mentindo. Uma pegadinha, sabe? Haha. Pra Ai, homenagear o mano, eu guerreiro que gostei, se eu foi. gostei. Vamos, moleque. Vamos, Talvez a próxima creepypasta que eu traga pra cá seja borrasca, porque vocês estão pedindo muito. E eu quero trazer, que ela é Ai, leve e caralho. pesada. Então, eu queria uma coisa mais levinha, Nossa, assim, mano. sabe? Pra trazer. Levinha, não. Alguém morreu. Foi muito trágico. Levinha, não. Assim, foi tapado de se enfiar numa caixa, né? Você não entendeu, Jack? Você não entendeu? Você não entendeu? Ó, o cara tava se gravando, tá? Ele tava se gravando dentro da caixa. E aí, ele tava se gravando dentro da caixa, tipo, ele tava lá se gravando, falando uma coisa, pá, beleza. Aí, ele cai, a caixa cai, tipo, a caixa cai e ele quebra o pescoço quando a caixa cai. E aí, o cara que tava vendo o vídeo, né, o cara da história, depois que a caixa cai e ele quebra o pescoço, ele não para de gravar, ele fica gravando até o cartão de memória acabar. O barulho da porta de garagem dele faz no fundo, ou seja, quando ele derrubou a caixa, quando ele tava tentando abrir a porta da garagem, quando ele derrubou a caixa caiu no chão e ele escutou aquele barulho de uma coisa quebrando, era o cara morrendo. Era o pescoço do cara quebrando. Meu Deus dos... Mano, meu Deus. Foi. Só que eu já tentei dissociar uma lâmpada que tava queimada sem conferir no interruptor se tava tudo desligado, sabe? E aí a lâmpada explodiu na minha mão. Podia ter tomado um choque. Eu sou tapada o tempo todo, mas o universo sempre foi muito bom comigo. Então não vamos ficar torcendo por um final trágico pros tapados. Senão vai acabar vídeo aqui no canal, tá? Já conto pra vocês, se a gente torcer pelo mal dos tapados, acabou o canal. Imagina um mundo sem os tapados, gente. Seria um mundo sem pandas, né? Não tem como. Nossa, eu me toquei de um negócio. Assim, eu sempre imaginei, sempre senti que meu espírito animal era a raposa, porque ela é fofinha, mas traiçoeira. Sentia que era eu. Agora, pensando melhor... Talvez eu seja um panda. Eu já quase fui atropelado uma vez que eu tava andando de bicicleta numa estrada no Atacama, enquanto tava tendo uma tempestade de areia. Que é? E aí, Meu um vento Deus, bem Natália. forte, assim, foi... me derrubou. Eu caí no chão, a bicicleta em cima de mim. Pra minha sorte, eu consegui levantar rápido. Eu fiquei com a perna presa, mas eu levantei rápido e vrum! Passou um carro que não tinha me visto por causa de toda a areia. Se eu tivesse demorado mais um segundo pra levantar, eu tinha sido atropelada. Eu também já quase fui esmagada por um quadriciclo que eu tava dirigindo, aí eu perdi o controle, ele empinou e quase caiu em cima de mim, assim. Eu saí a tempo, de novo, mas ele pegou um pouco na minha perna, mas tudo bem, deu tudo certo. Bateram no carro da minha mãe uma vez, ele capotou e onde eu tava, o lado que eu tava, amassou completamente, menos o banco, sabe? Onde eu tava sentadinha. O resto, tudo, amassou. Bem onde eu tava, não amassou. Acho que eu sou um panda mesmo, porque eu já driblei a morte várias vezes. A lição que a gente tira disso tudo é que o meu anjo da guarda merece um aumento e vamos treinar na academia pra meter aquele shape que arrebenta uma porta na porrada. Vocês acham que um marombeiro não tinha derrubado aquela porta no primeiro chute? E a caixa não teria caído no chão? Fica aí a lição. Vamos fazer academia e ficar forte. Essa é a lição que eu tiro disso tudo. Eu tô meio viciada em academia, vocês perceberam? Ai, acabei de lembrar
Ai, que merda. Acabei de lembrar, que vergonha. Acabei de lembrar que eu prendi errado um negocinho lá de fazer stiff. E aí o peso caiu no chão assim, quase pegou o meu pé. Não pegou, obrigada, hein? Obrigada, anjinho da guarda, não pegou. Depois disso, um moço até foi tentar ajudar a gente a aprender as coisas direito, porque ele ficou preocupado, né? Eu queria ser rata de academia, mas eu acho que eu vou ter que me contentar em seu panda. Moral, ó. Ah! Caralho, pera. Será que se eu fechar aqui e fazer assim, ó? Pera. Porra. Saco.